turma! Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física, certo? Hoje, o nosso conteúdo, ele é diferente. Nós já vimos algumas aulas de esporte e hoje nós vamos começar uma sequência de aulas do conteúdo ginástica. Mais especificamente, a ginástica de condicionamento físico. Vamos nessa? Então, olha só, qual que é o nosso objetivo dessa aula? Nós vamos tentar compreender os elementos que compõem a ginástica de condicionamento físico, reconhecendo a importância da prática individualizada e ou coletiva. Então, olha só, para isso, nós vamos agora resgatar aí na memória o que é a ginástica, certo? Então, a ginástica é um conteúdo da cultura corporal que faz parte dos conteúdos da educação física. E o seu principal objetivo é o desenvolvimento físico. E aí, a partir disso, o que nós podemos pensar em relação a como que eu posso condicionar este meu corpo, ter o desenvolvimento físico do meu corpo? Ele pode se apresentar em três grandes partes que eu dividi aqui para vocês visualizarem comigo. A primeira parte é a esportivização, ou seja, são aquelas pessoas que fazem a prática da ginástica, que pode ser a ginástica rítmica, a ginástica artística, a ginástica de trampolim, e, a partir disso, fazem parte de competições a nível mundial, a nível estadual, a nível regional. E isso tudo faz com que a pessoa que está praticando o esporte, ginástica, consiga desenvolver o seu corpo, certo? Tranquilo. Ela também pode se apresentar enquanto conscientização corporal. Essa conscientização corporal, nós vamos conversar um pouquinho nas nossas próximas aulas, certo? E o foco da nossa aula de hoje que é a ginástica de condicionamento físico. Ou seja, é quando nós vamos realizar alguma prática corporal que utiliza o foco realmente no desenvolvimento desses fatores que nós vamos estudar agora neste slide, que são as chamadas capacidades físicas. Então, olha só, na ginástica de condicionamento físico, o que é? O que nós podemos lembrar dela? Nós podemos dizer que é a ação intencional de condicionar o nosso corpo, dando-lhe autonomia de movimento e aptidão para realizar tarefas motoras específicas. Ela é indicada para a manutenção da boa forma física e o bom desempenho das funções do nosso corpo. Então, professora, o que seria essa autonomia de movimento e o que seria essa aptidão para realizar tarefas motoras específicas? Vamos só pensar comigo. Quando nós somos crianças, nós estamos na nossa fase de desenvolvimento, os bebês, se a gente entregar um copinho com água para o bebê, ele vai ter dificuldade em realizar este movimento de trazer o copo sem deixar o copo cair e levar a água até a boca, porque ele está ainda desenvolvendo. Quando nós crescemos, esta tarefa motora de levar o copo até a boca com água se torna mais fácil e até comum, porque nós estamos acostumados a sempre beber água. Então, esta tarefa motora se torna muito comum para nós. Isso é um exemplo de uma tarefa motora específica, comum, básica, que nós realizamos no dia a dia. Mas, se nós olharmos para a prática corporal, certo? Nós poderíamos dizer que, exemplo, este movimento que os dois praticantes estão realizando, que se chama fundo, é um movimento, é uma tarefa motora específica que eles estão desenvolvendo no momento do treinamento. Ok? Então, vamos lá. Nós precisamos ter atenção em três fatores muito importantes do condicionamento físico,
ok? Que é o seguinte, nós precisamos estar sempre em concordância com a frequência que nós realizamos esses exercícios, com a intensidade que nós realizamos e com a duração dessa atividade ou desse exercício. Por quê? Porque cada pessoa tem o seu corpo, tem o seu tempo e tem a sua resistência. Então, nós não podemos aplicar de forma igual para todos esses tipos de exercício, ok? Então, quando nós formos praticar determinados exercícios, nós temos que ter consciência desses 3 fatores e ter atenção a eles, ok? Então, olha só, chegamos nas capacidades físicas. Essas capacidades físicas que eu falei lá no comecinho, elas são delimitadas em potência, força, velocidade, equilíbrio, agilidade, coordenação motora, flexibilidade e resistência. Todas essas capacidades físicas nós temos e podemos treiná-las. Para quê? Para que o nosso corpo tenha tudo aquilo que eu falei no início, autonomia de movimento, certo? E habilidades mais desenvolvidas para nós realizarmos as tarefas do dia a dia, certo? E até mesmo de um treinamento. Então, vamos agora olhar para cada uma dessas capacidades para a gente lembrar e organizar o que são cada uma delas, tá? Para não confundir mais. Então, olha só, o que seria potência? A potência é a capacidade do corpo em produzir força rapidamente, ok? Então, exemplo, eu vou puxar uma cadeira para sentar. Esta cadeira é muito pesada. Então, a velocidade que eu consigo trazer a cadeira para mim é chamada potência, porque eu estou colocando força rapidamente na cadeira, certo? Força, o que seria força? No olhar da educação física, força é a capacidade do corpo em executar uma tensão contra uma resistência, certo? Exemplo, vou pegar um garrafão de água da minha casa, vou tirá-lo do chão para colocá-lo no filtro, por exemplo. Esta parte que nós estamos tirando o garrafão do chão para colocar em outra superfície é uma força que nós estamos exercendo sobre aquele garrafão. Certo? Velocidade. O que seria velocidade? É a capacidade de realizar ações num curto período de tempo. Certo? Equilíbrio. Equilíbrio é a capacidade de combinar ações musculares para estabelecer uma base no nosso corpo e sustentá-la contra a lei da gravidade. Um exemplo é que, para andar, certo? Nós precisamos ter equilíbrio. Nós estamos equilibradas sobre os nossos pés, 2 pés. E isso ajuda no nosso equilíbrio para nós andarmos, corrermos. Porém, o equilíbrio ele pode ter outras bases, como, por exemplo, apenas um pé ou 2 mãos no chão e os pés para cima, certo? Nós podemos explorar várias bases diferentes. Já a coordenação motora é a capacidade de utilizar ações musculares de modo eficiente, certo? E a agilidade é a capacidade de realizar movimentos o mais rápido possível, certo? A flexibilidade é a capacidade de realizar a amplitude de movimento nas nossas articulações, certo? Tudo que nos permite movimentar o nosso corpo são as nossas articulações. E o tanto que eu consigo esticar, certo? O tanto que eu consigo abrir esse ângulo ou diminuir esse ângulo é amplitude de movimento. E a flexibilidade está ligada a isso. Exemplo, as pessoas que conseguem fazer uma escala, certo? Um espacate, são pessoas que têm uma flexibilidade boa na articulação do quadril com as nossas pernas, certo? E a resistência é a capacidade de realizar, durante o maior tempo possível, um esforço físico sem perder a qualidade do movimento,
ok? Então, olha só. Chegamos no momento agora muito legal. E hoje nós vamos praticar algumas coisas. Então, olha só. Qual é o desafio que eu vou solicitar para vocês? Vocês vão realizar os exercícios solicitados e depois vão escrever em seu caderno o que sentiu durante a prática, ok? Quais são esses exercícios? Vocês vão fazer 30 polichinelos, vocês vão permanecer 30 segundos num equilíbrio, que eu sugiro o avião e eu vou explicar já já. E vocês vão também elevar 15 vezes 2 garrafas PET cheias de água para fazer um peso, ok? Então, como seria? Atenção, o polichinelo, tá? Começamos com as perninhas juntas, os bracinhos juntos aqui nas pernas. Nós vamos afastar as pernas e fechar a mão em cima e depois voltar. Então, esse é o movimento do polichinelo. Vocês vão fazer isso 30 vezes. O avião, como seria? Vocês vão colocar a base em um dos pés, ou esquerdo ou direito, vocês que sabem, e vocês vão levantar a outra perninha e esticar o braço, como se fosse um avião. Professora, eu só consigo fazer desse jeito. Não tem problema. Professora, eu consigo fazer mais esticado, mais retinho o avião? Estica bastante o braço e levanta bem a perna. Ótimo. Vocês que vão ver o limite de vocês, ok? Desde que também vocês fiquem 30 segundos. E, por fim, vocês vão levar 15 vezes 2 garrafas PET, certo? Vou exemplificar. Pode pegar qualquer garrafa PET, vocês vão enchê-las de água e aí, em seguida, vocês vão colocar uma garrafa em cada mão e vocês vão, certo? Colocá-las na horizontal e vocês vão descer e subir até a altura do queixo de vocês, certo? Fazer isso 15 vezes. Cada vez que você fizer um desses exercícios diferentes, você vai relatar em seu caderno. Exemplo, poxa, professora, quando eu fiz o polichinelo, eu fiquei bastante ofegante. Registre. Poxa, professora, quando eu estava fazendo o avião, eu senti que a minha perna ficou bastante contraída, eu tive que ficar bem concentrado para não perder o equilíbrio. Registre também. Professora, nesse daqui de elevar os braços, eu senti que o meu ombro ficou também bastante assim, cansado. Registre também, certo? Cada um vai registrar o que sentiu ao executar esses exercícios. Ok, meus amores? Então, olha só. Eu espero que tenha contribuído mais uma vez, certo? Com o conteúdo, que vocês tenham aprendido e eu aguardo vocês na nossa próxima aula.